Olá cavaleiros e cavaleiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E hoje os personagens de Hazbin Hotel irão reagir à música Campeões do anime Pokémon, do canal do Crono. Só um adendo, os personagens, as imagens e a música não me pertencem, o crédito vai para seus respectivos criadores. Tendo dito tudo isso, vamos começar. Fantasma traz todos os personagens de Hazbin Hotel, só que dessa vez eles estavam menos surpresos comparado com a última vez. Já vou direto ao ponto, por mais que seja legal voltar para cá e tudo mais, está ficando chato você convocar a gente do nada, fantasminha, não tem um lugar para a gente ficar por aqui não? Sua opinião até que é válida, mas considerando o pouco que te conheço, é uma surpresa ser você quem está sugerindo isso. Qual é? Tá querendo dizer que eu sou burro? Burro não é a palavra que eu usaria para definir você, o certo seria Ignorante? Metido a besta? um coitado que quer provar alguma coisa. É por aí. Me escolhe, me escolhe. Tá bom, Alastor, é a sua vez. Um tarado idiota que busca provar que está acima de todo mundo, apenas para proteger sua masculinidade frágil. Você me conhece tão bem. Vão se lascar todo mundo. Tá vendo, Sera? É por isso que o extermínio tem que continuar, não concorda? Sera? Adão e o resto do pessoal foram olhar para onde Sera deveria estar sentada, e se surpreendem ao verem ela conversando com Zé Xiao. Entende aonde eu quero chegar? Por mais que eu não quisesse isso, como líder eu preciso esperar a pior possibilidade que possa acontecer no inferno. E eu entendo o sentimento, além de que metade das almas que existem no inferno não ajudam em nada em diminuir essa insegurança. Só que mais da metade dos pecadores estão mais preocupados com o próximo dia do que invadir o paraíso. Depois de vários milênios, eu já tinha chegado a essa conclusão, só que eu nunca encontrei um motivo para querer cancelar o extermínio. Se não for pedir demais, poderia me dar um tempo para pensar? Na verdade, eu ia pedir que fizesse isso. Sei que o que estou pedindo é muito para você que é a governante do paraíso, mas é como a pequenina disse, vocês não serão diferentes da República, se continuarem assim. Eu sei disso. De qualquer modo, agradeço por marcar esta reunião, Zé Xiao. Não sei quando poderei te dar uma resposta, mas prometo que no momento que encontrar tempo, você será o primeiro a ouvir. A gratidão é minha por poder ter a chance de me comunicar com você. Olhe, parece que nós voltamos para a sala. Tanto Sera quanto Zé Xiao viram que os outros estavam encarando eles com espanto nos rostos. Algum problema? Nossa, eu já chipei. Alteza, mas que droga é essa que está acontecendo? Não estou entendendo. Por que raios você está conversando com ele? Com Zé Xiao. Ele tinha pedido uma reunião comigo com a proposta de que eu andasse no inferno para ver como é a vida dos pecadores. Todos ficaram chocados com o que acabaram de ouvir. Você realmente sugeriu isso? O que foi? Eu não posso tomar decisões malucas como você? Quer dizer que você tá marcando um encontro com a manda-chuva do paraíso? Quando Andrew disse isso, todos arregalaram os olhos totalmente chocados. Charlie, Emily, Nifty e Rose tamparam a boca com as mãos para segurar um grito animado. Já Sera estava corada com aquilo, enquanto Zé Xiao não se abalou nem um pouco. E se eu estiver? Quase todos ficaram boquiabertos com o que Zé Xiao disse. Andrew e Sera eram os mais chocados, embora fosse por motivos diferentes. Não acredito. Espera, então você estava me chamando para um encontro? É claro que não. Eu sei que você nunca iria querer sair com um pecador. Não é que eu não queira sair com você. É só que eu não tenho tempo para esse tipo de coisa. Então, quer dizer que se você tivesse tempo você sairia comigo? Sera estava mais corada do que já esteve antes, e não sabia o que responder. Zé Xiao, pare de provocar a Gran Serafim, você sabe que não pode brincar com o coração de uma mulher. Mas eu não estava brincando, pelo menos na maior parte do tempo. Não querendo ser indelicado ou insensível, mas poderiam deixar este assunto para depois? Só um minuto, fantasma. Eu queria saber como foi que esse cara conseguiu contato com o paraíso. Eu tenho os meus métodos. Zécia olhou para Lucifer, e todo mundo focou nele com olhares questionáveis.
Não me olhem assim, ele só me disse que tinha assuntos com o paraíso, não sabia que ele e a Sera iam ficar flertando. Não estávamos flertando. Flertando ou não, isso não importa agora. Mas, Já disse que não importa. é como ele disse, galera, isso não importa. Agora a respeito da sua pergunta, Adão, eu vou dizer após o vídeo que preparei, pois tenho uma surpresa para todos vocês. É muita gentileza sua fantasma, embora você não precisava fazer isso. E a música de hoje? Nós vamos ver a história de Luke. De jeito nenhum, eu quero ver como funcionam os sabres de luz, não consigo tirar eles da cabeça. Eu também quero saber dos sabres de luz. Tô com a Emily dessa vez, também quero saber da história do Luke. Eu não sei o que decidir, são duas coisas que quero ver. Receio que para o vídeo de hoje, vocês não irão ver nada dos sabres de luz, e nem a história de Luke. Na verdade, eu pretendia apresentar a história de Luke hoje, mas me veio a ideia de apresentar um universo que todos irão adorar. Embora alguns estivessem desapontados, eles ficaram empolgados ao saberem que iriam ver um novo universo. Então, fantasma, não nos deixe esperando, conte para a gente sobre esse universo. O certo seria isso, mas acabei encontrando um vídeo perfeito para explicar sobre esse universo. Então olhem para a tela e apreciem o mundo Pokémon. Pokémon, isso é uma palavra inventada. Todas as palavras são inventadas, Husky. Enquanto Husky ficou com a mente vagando por um curto tempo ao ver que Fantasma tinha razão, a tela começou a brilhar e deu início ao vídeo. O mundo Pokémon. Um rodopiante mundo de maravilhas. Lar de uma infinita tropa de criaturas muito variadas para uma total compreensão. Centenas, talvez milhares, meticulosamente criados pelas forças da natureza em toda a sua glória, como só a natureza é capaz. E não importa em que canto do mundo você esteja, com certeza você encontrará um Pokémon aí também. Centenas, deslizando nas nuvens. E cavalgando nas correntes submarinas. Compartilhando a majestade das montanhas. E animando nossas magníficas florestas verdes. Felizes construindo seus lares em campos gramados. Enquanto até as nossas grandes cidades estão fervilhando com eles. Pessoas e Pokémons encontram um solo em comum para compartilharem o objetivo da vitória na batalha Pokémon, competindo para se tornarem amigos, colegas e mestres Pokémon. Quando o vídeo tinha acabado, a única coisa que estava nos olhos de todo mundo era encanto de tão impressionados que ficaram com o mundo Pokémon. E então, o que acham deste universo? Eu quero saber mais deste universo. Como que não apresentou este universo pra gente antes? Tão fofinhos. Eu quero um. Tem Pokémon Cobra. Se tiver patos eu quero. Vocês se empolgaram só de ver uns bichinhos. Fecha a matraca, você não sabe apreciar a beleza deles. Ainda me surpreendo que o Alastor tem você como subordinado. Dá um desconto, ninguém é perfeito. Um bicho acabou de atirar uma bola de fogo pela mão, como se fosse a coisa mais comum de se fazer, e você acha que não é motivo de empolgação? Perde seu tempo não, já conheci gente assim, eles acham que tudo é chato. Sei como é, também conheci esse tipo. Fantasma, você está de parabéns, conseguiu fazer todo mundo se juntar contra mim por causa de um universo. Quando Husky disse aquilo, os outros pararam para pensar um pouco, realmente eles tinham se unido. Então alguns voltaram seus rostos para o lado oposto, fingindo que não é com eles. Confesso que não esperava esse tipo de interação tão cedo assim. Mas em defesa deles, Husky, você também ficou empolgado. É verdade, bem que eu vi que ele ficou animado quando apareceu um Pokémon que se assemelha com um gato. Enfim, a hipocrisia. Eu não estava empolgado. Está bem, gente, vamos nos acalmar. Então, fantasma, pode nos dizer mais um pouco deste universo. Certo,
Para começar, os Pokémon surgem de ovos conhecidos como Pokéovos, independente da aparência do Pokémon, como alguns sendo parecidos com alguma espécie de animal que não se origina em ovos. Todos eles surgem dos Pokéovos, e no momento que o ovo é chocado, independente de quem seja, o primeiro ser que o Pokémon recém-nascido ver, ele haverá como a sua mãe. Após seu nascimento, os Pokémons na maioria das vezes possuem uma linha evolutiva de 3 etapas, e existe a rara possibilidade de que um Pokémon possa ter uma variante em sua última evolução. Isso ocorre tanto por causa da região em que eles habitam, ou por conta de seus gêneros. Independente disso, quando um Pokémon evolui, ele fica muito mais poderoso, e seus ataques também ficam mais fortes, ou podem mudar por causa de sua evolução. Peraí, até quando o Pokémon é macho ou fêmea, ele pode ter uma forma diferente quando for evoluir? Por que está surpreso? É a mesma coisa que os leões. Machos possuem juba, e as fêmeas não. De certa forma, eles não são tão diferentes dos animais, embora eu vi alguns que não se parecem com animais e nem com plantas. E sobre a evolução, como que eles evoluem? A evolução pode ocorrer quando um Pokémon lutou contra muitos outros Pokémons, chegando ao ponto de ficar tão forte, e finalmente evoluir. Há também casos muito raros que quando um Pokémon possui uma ligação muito forte com o seu treinador, a amizade que ambos possuem, e o desejo do Pokémon de querer ser mais forte para o seu mestre, pode gerar sua evolução. Pode-se dizer que essa é a forma mais difícil de um Pokémon evoluir, mas quando um Pokémon evolui assim, ele ficará muito mais forte, pois a confiança que o treinador possui em seu Pokémon o enche de determinação, e essa determinação se torna força, uma força capaz de vencer, até Pokémons em suas evoluções finais. Que incrível! Então a evolução de um Pokémon pode representar o quão grande é a amizade que um treinador tem com o seu Pokémon. Está de brincadeira que esses bichos evoluem com o poder da amizade. Fantasma, além dessas formas, existe um outro método para um Pokémon evoluir? Conhecendo os Vs, eles gostam do caminho fácil e com pouco esforço. Ei, eu não sou assim. Na verdade, tem uma outra forma, e essa é até rápida. Jura? Os Vs logo tampam a boca após acabarem de confirmar a zombaria de Zestial. São chamadas de pedras evolutivas. Basta o Pokémon tocar a pedra, e ele vai evoluir no mesmo instante. Mas cada pedra evolutiva só funciona para um tipo. Tipo, quer dizer uma espécie em específico. Não nesse sentido que me refiro. Acontece que os Pokémon são separados em tipos de elementos. Atualmente existem 18 tipos de Pokémons, sendo água, fogo, grama, terra, pedra, aço, gelo, elétrico, dragão, fantasma, psíquico, normal, lutador, veneno, inseto, voador, sombrio e fada. Alguns Pokémons podem ser entre um tipo a 2 tipos. Às vezes o Pokémon de um tipo pode acabar tendo 2 tipos após sua evolução, e cada tipo terá suas vantagens e desvantagens quando forem lutar contra os outros Pokémons. Acho que entendi o conceito. Um Pokémon do tipo fogo pode vencer um Pokémon tipo grama, mas perde para um tipo água. Exato. E a respeito destes 3 tipos que você citou, quando um treinador começa a sua jornada, o seu Pokémon inicial é um destes 3. Beleza, entendi sobre os Pokémons, pelo menos o básico. Mas e quanto aos treinadores? Embora eles não possuam poderes, eles desenvolveram equipamentos como as Pokébolas que servem para capturar os Pokémons e fazer deles seus companheiros pelo resto da vida. E o vídeo de hoje será apresentando a vocês os melhores treinadores de Pokémon das 8 regiões deste mundo, sendo até chamados de campeões. Todos começaram a se empolgar com o que ouviram, e mais ainda quando viram a tela começar a brilhar, já sabendo o que vai acontecer. O caminho para se tornar um mestre ou um campeão, cada um com sua individualidade, com poder nas mãos. A elite da elite entre cada região, o pináculo da força em constante evolução, implacáveis em batalhas, limites se quebrarão. É isso que faz um campeão. A elite da elite,
Que jeito interessante de mostrar a grandeza dos campeões. Não param de ficar mais fortes. Isso é sério? Quero ver até onde eles podem chegar. Fantasma, quando você disse campeões, eu jurava que era por eles terem vencido alguma competição, mas parece que existe uma hierarquia nisso tudo. Você está correta, Rose. Nesta hierarquia existem os líderes de ginásio que servem mais como mentores para os treinadores iniciantes, pois eles usam apenas um tipo de Pokémon em suas batalhas, e o treinador iniciante deve aprender a como lidar contra o tipo específico de Pokémon. Nem sempre eles terão o Pokémon que possui a vantagem de tipo, por isso terão que fortalecer seus Pokémons e desenvolver estratégias de como derrotar seus oponentes. Depois vem a elite dos 4. Se for comparar a força dos líderes de ginásio com a elite dos 4, seria o mesmo que comparar a força de uma águia com a de um dragão, pois eles são muito fortes. E por fim o campeão. Após vencer a elite dos 4, o treinador terá o direito de enfrentar o campeão. Se o treinador vencer, então ele será o novo campeão. Mas as chances de vitória são muito baixas, pois o campeão possui força, estratégia e proeficiência tão grande que seus Pokémons podem bater de frente contra os Pokémons lendários. Todos se surpreenderam ao verem que o campeão é muito forte, o que dava a sensação de que sua força equivale a todos os treinadores da região. Deu para entender que eles não são pouca coisa não. Haja paciência para fazer todo esse esquema pirâmide aí até chegar no campeão. Dá uma canseira só de pensar. Pokémons lendários. O que é isso? Explico isso depois. Agora vocês vão conhecer os campeões, começando com o de canto. Daqui de paletina, ser o campeão. Eu queria completar, então Red, garanto que cê não irá me vencer, não importa o qual seja forte. Porque eu já superei você, veja a potência do Blastoise e de mágica. Abracadabra, eu admito, você é forte, mas nem tanto. Não importa o título de mais forte de canto. Um garoto. O campeão dessa região é um garoto. Pode ser só uma ilusão de ótica. Quero dizer, com que idade as pessoas se tornam treinadores? Geralmente eles ganham seu primeiro Pokémon aos 10 anos e podem começar sua jornada de treinadores no mesmo dia. Tão jovens assim? Eu sei que é difícil de acreditar, mas neste universo uma criança já alcança a maioridade com 10 anos, também podendo ser independente em sua jornada. Espera, quer dizer que eles vão cruzar a região inteira para serem treinadores Pokémon sozinhos? Precisamente isso. E de que jeito que eles vão para os outros lugares? Vai me dizer que eles também podem dirigir nessa idade? A maioria prefere ir a pé. Quando o fantasma disse isso, todos arregalaram os olhos de tão chocados que estavam. A pé? A pé. A pé. A pé. Espera aí, você está me dizendo que um bando de moleques andam a pé em uma região que pode ter trocentos quilômetros? Sim, você acertou. Não sei se aguentaria fazer isso sozinha. Mas você não estaria sozinha. Teria seu primeiro Pokémon como seu amigo, e outros novos Pokémons que você iria capturar em sua jornada. Pode parecer uma jornada solitária, mas na verdade, você teria amigos ao seu lado o tempo todo. Vendo dessa forma, acho que não seria tão ruim assim. Foi então que todos sentiram uma forte pressão, quando viram os Pokémons de Blue. Impressionante, mesmo sendo tão jovem, ele formou uma equipe bastante poderosa. O que prova que não é a idade que define quem deve ser um campeão, mas o quão forte ele pode deixar seus Pokémons. Gostei do Pokémon mágico dele. Difícil de acreditar que esse garoto conseguiu se tornar campeão e ainda tão jovem. Por mais que Blue seja forte, ele não permaneceu como campeão por muito tempo. Ele perdeu o título no mesmo dia. Que decepcionante. Isso acabou me fazendo lembrar de um certo alguém. Não começa. Ouça o rugido de um dragão perante a mim, sucumbirão. Você começou a batalha, certeza que checkmate. Galhados vermelhos, Charizard e Dragonite. Entre gerações é onde eu tô. Da realidade de canto, campeão de Johto. E mesmo que cê me fez, não vence, não. Campeão vence do tipo dragão. No momento que o vídeo tinha começado, todos já sentiram uma pressão poderosa vinda de Lance. Não pode ser, um humano conseguiu domar um dragão? Esse aí é o bichão mesmo.
Eu gostei dele, é bem encantador. Finalmente um garoto mau. Nifit, você tava aqui o tempo todo. Tava tão quieta que tinha até esquecido de você. Não tinha garoto mau até agora, então fiquei só sentada assistindo. Na verdade, Nifit, Lance está longe de ser do mal. Até mesmo as pessoas o consideram um herói. Droga. E não só isso, além de ser campeão de uma região, ele faz parte da elite dos 4 em outra região. Isso é incrível. Não sei se está lembrada, mas essa é a região que aquele moleque foi campeão. Então o cara aí não é grande coisa. Você não pode falar muito, você morreu para uma faxineira nanica. Continue com a brincadeira e eu vaporizo você. Chega vocês dois. Enfim, a respeito do Lance, ele é orgulhoso bastante para dizer que o tipo dragão é o mais poderoso, e embora ele seja considerado um treinador tipo dragão, ele usa mais pokémons tipo voador. No entanto, de acordo com Lance, nem todos os dragões são tipo dragão. Então o que vale para ele não é o tipo, mas sim a aparência dragônica do Pokémon. Se você não tivesse dito isso, eu juraria que todos os pokémons dele são tipo dragão. Vem, 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 rígido como essa, não serei vencido por ninguém. Então vem, 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 como água, sou a correnteza que irá além. Então só deixe fluir, que colada nessa voz. Livre como Milord, potente como Metagross. Amante da água, artista da chuva. Pergunta se vê, a resposta é nunca. Sou campeão, disso você sabe. Mas eles quem são? Steve Wallace. Conhecendo você mesmo, saber os limites que o Aster quer. Então serei como a água, capacidade para ir além. Dessa vez todos sentiram duas fortes presenças, uma intensa como o metal e outra imensa como a água. Que incrível! Esses dois são muito estilosos. E bem elegantes também. Nossa, eu ganharia uma fortuna com esses dois, embora talvez eu queira eles só para mim. Tava demorando para você pensar com a cabeça de baixo. Quando o Milotic apareceu, algumas garotas ficaram apaixonadas no Pokémon. Essa Pokémon é tão linda. Isso é verdade. Eu prefiro o grandão, é brabo demais. Artista da chuva? Quer dizer que o Wallace é um apresentador também? Sim, estes são conhecidos como coordenadores Pokémon, que focam mais na beleza e nos movimentos elegantes dos Pokémons do que em batalhas. Agora falando do Steven e do Wallace, ambos são bons amigos. Steven era o antigo campeão de Hoenn, enquanto Wallace era o líder de ginásio, mas Steven, por mais poderoso que fosse, ele decidiu abdicar o título de campeão para seguir seu sonho de colecionar pedras e rochas raras. Então ele pediu para que Wallace fosse seu sucessor, que por sua vez aceitou o pedido do amigo, sabendo que um dia ele voltaria para recuperar seu título. Todos ficaram surpresos ao ouvirem que Steven preferiu abdicar do seu título para ir atrás de um sonho comum. Não acredito numa coisa dessas. Ele largou o título para um sonho besta. Deixe-me te fazer uma pergunta, Velvet. Se tivesse que escolher entre ser uma soberana ou uma estilista, qual você escolheria? Que pergunta idiota. É claro que escolheria ser uma estilista. Teriam arrancado os meus membros primeiro, antes de conseguirem me convencer a largar do meu sonho. Foi então que Velvet arregala os olhos ao perceber que sua escolha foi parecida com a do Steven. Consegue entender? Às vezes um sonho vale mais que qualquer título. E no entanto, mesmo que Steven não seja mais o campeão, ao que tudo indica, ele continua sendo bem poderoso e gosta disso, mas escolheu um sonho que considerava mais valioso para ele. Ele me fez lembrar de você, Charlie. Você ama ser a princesa do inferno, mas prefere seguir seu sonho de redenção. Aquilo pegou Charlie de surpresa, mas ficou feliz com o que ouviu. Eu não tinha reparado nesse detalhe. Dois garotos ambiciosos já são campeões e ainda assim querem mais. O que significa que o posto de campeão não é o último estágio, é só mais uma etapa. Os humanos sempre podem evoluir mais. Muito mais. No topo da região, acima dos 4 quem conquistou sem ser. E agora pode ir além. A elite entre cada região. O pináculo da força em constante evolução. Implacáveis em batalhas, limites se quebrarão. É isso que faz um campeão. Vencer jamais. A força que tenho nas minhas mãos. Entenderá como
isso que eu chamo de música. Sem dúvida, isso foi uma melodia sem igual. E parece que ainda tem mais campeões para nós vermos. Algo me diz que veremos uma coisa muito interessante. Toda criação, por espaço além da compreensão. Mas quem é Deus? Conhecemos o trio. Mas quem é ação? O Criador criou a bola da minha mão. Nossa, sem comparação. Você quer vantagem, mas já o vês. Que tens não, não derrota não. Você sabe disso e eu também. Tudo tubarão na areia, sua esperança some. Tudo na vida presa, nem medo do cachorro. Tipos diferentes, a luta já acabou. Isso ainda é só um pouco, campeão disse não. Fundamentos da criação, tipo e espaço, mas o que ela está falando? Foi então que todos sentiram uma grande pressão, uma que chega ao ponto de ser divina, algo que estava acima do poder dos serafins. Arceus, Criador? Não me diga que. Isso mesmo, Sera. Este Pokémon é a divindade suprema deste universo, sendo também um Pokémon místico. Na verdade, entre as centenas de Pokémons, existem aqueles que são únicos e foram chamados de Pokémons lendários e místicos, aqueles que foram responsáveis pela criação do mundo. Em comparação aos outros Pokémons, estes são tão poderosos que chegaram ao ponto de serem adorados como deuses. Aquilo impressionou todo mundo, todos pensaram que os Pokémons foram uma criação da natureza, mas assim como no universo deles, este universo também foi uma criação divina. As coisas estão ficando ainda mais interessantes do que eu estava esperando. Tem deuses nesse lugar? E eu achando que era só um lugar cheio de bichos com poderes. Foi então que todos sentiram uma forte pressão, não tanta comparada com a de Arceus, mas bem forte. Uau, isso está vindo dessa mulher? Não esperava que ela fosse tão forte. Amei o vestido dela. Bonitona é pouco para descrever essa loirona aí. Senhor, se controla. Ela possui um time de 11 tipos diferentes. Isso faria dela invencível. Muitos chegam a essa conclusão, Veg. Cynthia é sem dúvidas uma das campeãs mais fortes que já existiu, bem como o seu respeito pelos Pokémons é do mesmo nível que sua paixão pela arqueologia. Bonita, inteligente, forte e elegante, ela é sem dúvidas a mulher perfeita. Quase perfeita, ainda falta uma coisa. Além disso, ela é apaixonada pelo som do piano. Esquece o que eu disse, ela é perfeita. Tudo não é preto e branco, acho que esse é o encanto. Durante muitos anos pude parar pra aprender. Os não somem, entretanto, sua morte ensinou tanto. Não é sobre ter força, é sobre amar. Eu aprendi, sua vontade explode como um vulcão em erupção. No equilíbrio eu paro, ensino os caminhos do coração. Vou carona, lutei minha vida toda, te passo minha coroa, você é campeã. Também penso assim. Acho que ninguém é puramente bom e ninguém é puramente mal, todos são as duas coisas, mas cabe às próprias pessoas decidirem o que querem ser. Morte. Isso quer dizer que um Pokémon morreu. Quando Alder era mais jovem, ele era bem diferente do homem sábio que vocês estão vendo. Ele tinha mais interesse na força e mais nada, mas quando seu Pokémon morreu, tudo mudou para ele. Eu posso ver, ele tomou um novo rumo e ficou mais forte do que jamais sonharia em ser. Forte e imponente como um vulcão. Essa mariposa dele me fez lembrar de um certo alguém. Entre todos que já foram e serão apresentados, Alder é o campeão mais velho, e depois de um tempo, ele decidiu se aposentar, mas não antes de mais uma batalha pelo título de campeão, no qual ele foi derrotado por uma treinadora, que quase bate de frente contra a Cynthia. Todos ficaram bastante curiosos, ainda estavam impactados com o quão forte era a Cynthia, e saber que tinha alguém que podia se igualar a ela, era assustador. Destreza com agilidade, força e velocidade, união de corações, pra ser mestre dos dragões, mostrando tudo que sabe, equilíbrio, defesa, ataque, especificação, apenas tipo dragão, a gente dá a diferença, solo, água, não importa, eu tenho todos, já digo o rei Dragon portando uma força imensa, fora de controle te apresento o hack Soros. Mentira que essa garota adorável é forte a ponto de chegar no nível da Cynthia. Uma mestra dos dragões? Parece que de fofura ela só tem o rosto. E inocente também é só a cara, mesmo focando todo o seu time no tipo dragão,
Ela sabe lutar com maestria, essa é das minhas. E pelo visto, ela é diferente do Lance, ela está atrás dos que são tipo dragão, e não os que têm aparência dracônica. E não só isso, o amor de Iris pelos dragões chegou num ponto em que ela é capaz de se conectar com eles. Curti a garota, ela é casca grossa. Não poderá vencer jamais a força que tenho nas minhas mãos. Entenderá como se faz. Eu sou como um campeão. Meu caminho da vitória. Acima dos quatro que estarão os fortes treinadores da história. Cada região, um campeão. Sobre o brilho da lua, onde a beleza exala, mesmo de forma tão pura, e nos fará voar. Juntas nadar de voar. Assim são as Essa é sem dúvidas a Pokémon mais linda que já vi até agora. Acho que encontrei a modelo perfeita para os meus vestidos. E a voz dela é sublime. Vou querer um vestido igualzinho ao dela. Isso não é justo. Eu sei, também senti que a parte dela foi bem curta. Não é isso, eu quero dizer que nasci no universo errado. Nesse aí eu já vi duas belezas raras. Te entendo, já vi um monte de galera bonita, e todos são de outro universo. Todos cerraram os olhos ao verem o quão banal era o comentário de Adão. Aí, autoridade, como foi que esse otário foi pro paraíso? Até hoje eu faço essa pergunta. Uma coisa devo dizer a respeito da região de Kalos, a região que Dianta é campeã. Nesse lugar se originou as Mega Pedras, e quando o treinador e o Pokémon que o treinador tem mais conexão estão sintonizados, isso gerará uma Mega Evolução, onde o Pokémon terá uma evolução extra, e ficará muito poderoso. E diferente de uma pedra evolutiva, a Mega Pedra fornece uma evolução temporária, resultando no Pokémon voltando à sua forma original. Todos ficaram impressionados com o que viram, bem como sentiram um poder avassalador. Incrível, por acaso Dianta é a mais forte dos campeões? Não, até porque as Mega Pedras são distribuídas para todas as regiões. Mas agora vocês verão os campeões mais fortes de todos, sendo que fica nas mãos do acaso decidir qual deles é o melhor. Todos ficaram animados, já querendo saber quem eram eles. Esse meu jeito de viver, sei que ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Jornadas, culturas, pessoas, amigos, destinos, batalhas, ressoam como o choque do trovão por cada região. Quem é esse garoto? Todos estavam tão atordoados com a pressão que o rapaz causou neles. Era vibrante, cheia de energia, bondosa e tão heróica que parecia que eles estavam contemplando um grande anjo. Apresento a vocês, Ash, o campeão de Alola, tendo crescido em Kanto. O mesmo teve seu primeiro Pokémon Pikachu. Ash fez sua jornada em busca de ser o maior mestre Pokémon, e mesmo alcançando o título de campeão, ele não deseja parar a sua jornada. Impressionante, esse menino fez tanta coisa e ainda tão jovem, consigo saber que ele é forte só encarando. E ainda cruzou todas as regiões. Esse garoto é bom até demais. Isso resultou nele capturando vários Pokémons, só que por mais que Ash seja bem forte, ele não conseguiu vencer as outras ligas Pokémons que foram apresentadas neste vídeo antes de chegarem a Alola. E o que tem de tão especial essa Liga Pokémon? Quando você vence uma Liga Pokémon, pode participar da Liga dos Campeões, onde pode enfrentar a elite dos 4, e lutar contra o campeão pelo direito do título. E Ash conseguiu esse feito em Alola, e posso garantir que o antigo campeão era bem forte. Mas isso não explica como que o moleque tem uma presença tão divina. É porque Ash se envolveu muito com todos os Pokémons lendários e místicos, chegando ao ponto de ser amigo deles. Todos ficaram surpresos com aquilo. O garoto, além de ser campeão, se tornou amigo dos criadores do mundo. Veja, Charlie, o Pikachu tem as suas bochechas. E o pelo dele é amarelo, a mesma cor do seu cabelo. Eu sei, e isso é demais. Ele seria o primeiro Pokémon que eu iria pegar. A
Acima de mim, só tem minha coroa. Nada sem fim, por essa região toda. Campeão dos campeões, mostra como se faz. Essa é a cara do show, agora tu te canta mais. O homem que nunca perdeu. Você é forte, mas nunca mais forte que eu. Naga, só tem uma naga. Você percebeu que o rei sou eu. Acima de mim só tem a coroa. Gostei da frase. O campeão dos campeões? Então este é o treinador mais forte que existe. Foi então que todos viram o Pokémon do treinador ficar gigante. Mas que droga é essa? Como que ele ficou enorme? É chamada Dynamax e Gigantamax. Quando o Pokémon lendário Eternatus dormiu, seu poder caiu na região de Galar como chuva, e alguns Pokémons receberam a capacidade de usarem essa energia, projetando uma forma enorme deles. A diferença é que o Dynamax só deixa eles grandes e deixa o poder dos Pokémons no seu nível máximo. Já a Gigantamax altera um pouco sua aparência e dá ao Pokémon ataques únicos e poderosos. E diferente da Mega Evolução, o Pokémon não precisa estar na sua evolução final para ter o Gigantamax. Todos ficaram impressionados com o que ouviram. E qual é a melhor? Acho que isso depende do quão bom é o treinador com o seu Pokémon. O quê? Ele nunca perdeu uma única vez. E parece que Ash vai lutar contra ele pelo título de campeão dos campeões. O rei imbatível contra o grande aventureiro. Isso vai ser a batalha do século. A elite da elite que persiste, não desiste. Eu sairei vencedor como sempre. Minha alma rende combustão. Eletrizante o combate entre a gente. Vamos ver quem é o maior campeão. Não poderá vencer jamais. Que tenho nas minhas mãos. Entenderá como se faz. Vai vencer como um campeão. No caminho da vitória. Acima dos quatro que estarão. Mais fortes treinadores da história. Cada região, um campeão. Vocês realmente amam cantar, não é? A culpa é sua por mandar músicas boas pra gente ver. E nos ensinou que nunca se estar novo ou velho demais para alcançar seus sonhos. Verdade, mas senti que tem algo faltando na música. É como se ela não tivesse acabado. E está certa, a música não acabou. Todos ficaram surpresos com aquilo, pois todo mundo tinha imaginado que a música havia acabado. Sempre soube que eu posso ir além. Algo encanto que eu não conheço, não tem. Então me resguardei. E ainda mais eu treinei. Nunca fui bom com escolhas, por isso levo os três. Medi com os raros lendários, todos eu capturei. Pikachu foi uma jornada e tanto, mas nossos limites vão muito além de canto. Agora acabou. Todos não conseguiram falar nada de tão atordoados que estavam, diferente de Ash. Aquele rapaz tinha uma aura fria, mas cheia de determinação, cujo espírito era indomável como o vento. Fantasma, me diz aí, esse é o cara que venceu aquele metido que era campeão por alguns minutos, não é? Sim, Red foi quem derrotou Blue e tomou seu título de campeão. Depois de saber dele, eu até passo um pano pro coitado lá, ele nem tinha chance. Tem os lendários de sua região, se tornou campeão, e mesmo assim acha que está longe de alcançar os seus limites. O garoto tem garra. Ele realmente foi uma surpresa e tanto. Falando em surpresa, venham comigo. Fantasma subiu as escadas até o topo em direção à porta de entrada e saída. Todos fizeram a mesma coisa, e quando o fantasma abriu a porta, todos viram o que parecia ser um shopping, cheio de lojas de qualquer coisa que se podia imaginar. Respondendo a sua pergunta anterior, Adão, eu tinha pensado nisso, e estava criando este lugar para servir como moradia para vocês. Aqui tem lojas de comida, lojas de roupas, seus próprios quartos, salas de jogos, de música e por aí vai, e estarei sempre atualizando a cada vídeo. Isso tudo é incrível. O que quis dizer com atualizar? Se forem cruzar à direita, poderão ir ao campo onde tem vários Pokémons que vocês podem capturar, e se seguirem em frente, poderão ter um sabre de luz.
Ao ouvirem aquilo, todos ficaram animados, já querendo explorar o lugar, e sem perder tempo, todos caminharam em todas as direções, cada um indo para onde tinham vontade de ir. E com isso mais um vídeo se encerra. Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos. Não estava esperando tanta positividade no vídeo anterior, e fiquei muito feliz com os seus comentários. Agora, como eu farei os vídeos, eu explicarei em uma publicação da comunidade. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.